Identidade e Fé, de Edivaldo Manafon. Capítulo 1. Escolhas. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e tua semente. Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. O filósofo francês Jean-Paul Sartre disse certa vez que viver é isso, ficar se equilibrando o tempo todo entre escolhas e consequências. Ele realmente estava certo. Toda escolha que fazemos em nosso dia a dia determina o rumo de nossa vida toda. Elas são de extrema importância e muitas escolhas precisam de cautela antes de ser tomadas. Muitas podem determinar o caminho para a felicidade ou para a tristeza ao longo de uma vida toda. Nós, literalmente, colhemos as consequências pelas escolhas que plantamos. A escolha consiste num processo mental de pensamento, envolvendo o julgamento dos méritos de múltiplas opiniões e a seleção de uma delas para a ação. Em nossa trajetória terrestre, temos direito a poucas escolhas. Não escolhemos onde nascer, como será o nosso nome, nem quem serão nossos pais, mas podemos escolher com quem iremos nos casar e onde passaremos nossa eternidade, sendo que essas duas escolhas irão definir todo o nosso futuro, fazendo dele promissor ou um fracasso total. Parece ser uma pergunta inquiridora quando indagamos: onde você passará a eternidade? Quando deparamos com o texto sagrado de Deuteronômio capítulo 30, verso 19, vemos Deus propondo múltiplas escolhas e demonstrando sua misericórdia com aqueles que se arrependem, sendo enfático em dizer: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Essa passagem é uma predição que vai de um futuro cativeiro causado pela desobediência a um período de arrependimento e restauração. Nos versículos que antecedem, vemos que Moisés os recorda que os mandamentos não impunham sobre o povo condições que não pudessem compreender ou cumprir. Era prático e realista. A compaixão do Senhor é tão grande que por sua palavra favoreceu os homens com o conhecimento do bem e do mal, que os faria felizes e prósperos se não fosse pela própria desobediência deles. Se amassem a Deus e o servissem, viveriam e seriam felizes. Mas se ele e os seus se distanciassem de Deus, desertassem de seus serviços e adorassem outros deuses, certamente morreriam e decretariam suas ruínas. Desde os primórdios até o dia de hoje, jamais houve mais que um único caminho para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João capítulo 14, verso 6. Outro personagem intrigante que nos chama a atenção é Moisés, que poderia ter escolhido o trono do Egito. Seria ele o possível sucessor de Faraó. Mas se esta escolha fosse feita, Moisés seria hoje uma múmia dentro de um sarcófago exposta no Museu do Cairo. Mas sua escolha em viver privações junto ao povo de Israel no deserto em sua peregrinação resultou em estar hoje assentado ao lado de Deus. Escolher vida é uma decisão diária. Por isso precisamos escolher com sabedoria, porque estamos todos vivendo e morrendo com as escolhas que fazemos. Nossas escolhas têm consequências. Nossas escolhas determinam a qualidade de nossas vidas neste mundo e para a eternidade. Se você rejeita, desobedece ou ignora os princípios de Deus, você é aquele que é prejudicado e vai ter que sofrer as consequências eternas. Deus coloca diante de pessoas a oportunidade de escolher amar, obedecer e ficar perto dele, que significa vida. Quais são as escolhas que você precisa fazer sobre amar, obedecer e confiar em Deus? Lembre-se, a vida é o presente de Deus, mas a nossa escolha determinará todo o nosso futuro.
Muitas delas que já vivenciamos e vivemos em nosso dia a dia, como pastor, pai, marido, filhos, escolhas que irão determinar o nosso futuro e irão garantir que tenhamos uma vida feliz, desfrutando das bênçãos de Deus em sua totalidade. Tomar a bênção ou a maldição como fatalismo nos leva a pecar contra a nossa faculdade intrínseca de escolher e de ter de responder por tais escolhas. A lei da responsabilidade está acima da lei da herança, visto que a herança espiritual é apenas uma influência. O que determina o nosso caráter e o nosso destino são as nossas escolhas. Esta é a lei da responsabilidade, que nos torna indesculpáveis. Temos o dever e o poder de fazer escolhas certas, independente das influências que nos perseguem. Para que tudo isso se torne real e não passe de uma teoria, se faz necessário nos humanizarmos, para que todos nos vejam como seres humanos, suscetíveis aos reveses da vida, não como os seres superiores, que ocupam posições eclesiásticas, mas que visualizamos o topo da escada, mas subimos um degrau a cada dia. Como diz a Bíblia, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se o temor é o princípio, então existem outros patamares a serem alcançados. Devemos meditar nos ensinamentos do Mestre da Sensibilidade, Jesus Cristo, e assim reafirmarmos nossa identidade e fé. Portanto, tenha cuidado como andais, não como homens insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo o seu tempo, porque os dias são maus. Assim, pois, não sejais insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, verso 15. Lembre-se, escolha sempre a vontade de Deus. Ela é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, verso 2. Escolha a vida e viverás. Identidade e Fé, de Edivaldo Marafon. Capítulo 2. Judas versus Pedro. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Mateus, capítulo 3, versículo 8. Em Judas Iscariotes, vemos um exemplo claro de falta de arrependimento. O que vemos é um remorso e não um arrependimento verdadeiro. Aquele que estava no convívio e cuja companhia por tanto tempo tinha andado jurando fidelidade e amor eterno, que comia na mesa do seu Senhor e agora se encontra na posição de um traidor. Por motivos escusos e por 30 moedas de prata, troca a fidelidade do seu mestre. Como disse Grant, quantas vezes ele teria visto as obras milagrosas que testificaram que o Filho do Homem tem poder sobre a terra para perdoar os pecados, mas parece não se lembrar de nada disso, ou não acreditar na divina misericórdia para consigo, e por isso se atira na ruína irrevogável. A misericórdia de Deus sempre será demonstrada em seu real significado. A palavra latina misericórdia, de acordo com seu sentido original, significa ter o coração, córdia, voltado para os pobres, miseri. Em termos antropológicos, traz um sentido muito próximo de compaixão, o que implica sentir e sofrer com os mais vulneráveis, os pobres, os excluídos, ou seja, aqueles cuja vida é mais agredida e diminuída. Esta palavra aponta para a atitude de quem consegue sair de seu egoísmo e fazer um êxodo em direção aos outros, sobretudo as pessoas afligidas pela pobreza e por todos os tipos de miséria. A misericórdia de Deus tem nos alcançado em nossas misérias mais profundas, nos abraçando com graça e compaixão. O verdadeiro arrependimento é raro, é difícil de encontrar. Há muitos tipos de falso arrependimento.
O tipo humanístico diz: eu sinto muito, sem que haja uma mudança moral de fato. O judaísmo tende a substituir o arrependimento pela tradição e o cristianismo pela teologia. Scrogin nos mostra o desfecho de Judas em seu comentário quando diz: que carreira e que fim! Alguns maus homens tornam-se bons e alguns tornam-se maus. Mas aqui um homem mau permanece mau até o fim. A sua confissão e remorso não importam em arrependimento no sentido evangélico. O arrependimento de Pedro resultou em santificação, o remorso de Judas em suicídio. Judas não somente vendeu seu mestre, mas a si mesmo. Que preço tem a sua alma? Alguns vendem a alma por dinheiro facilmente adquirido, outros pelos prazeres do mundo, mas Judas nada lucrou. Em contraste, vemos a vida de Pedro, marcado pelos reveses e decepções, mas o arrependimento lhe trouxe santificação e grande notoriedade, onde podemos salientar o lugar notável de Pedro no dia de Pentecostes, quando apregoa: arrependei-vos, abrindo o reino aos judeus. Na confissão, onde Jesus lança uma pergunta inquiridora: quem diz os homens ser o filho do homem? Mateus capítulo 16, versículo 13, parte B. A ignorância do povo a respeito de Jesus era patente. Muitos diziam que Jesus poderia ser João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. Apesar de existir um fio comum que caracterizava esses homens, eles eram porta-vozes de Deus, mas Cristo era o Deus de quem falavam. Os profetas eram mensageiros, mas Jesus era a própria mensagem. Quando Jesus indaga: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro prontamente responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nesta declaração, Pedro declara que ele não era simplesmente Jesus nascido em Belém com a idade cronológica de 30 e poucos anos, mas o Cristo, aquele que existe desde a eternidade, aquele que estava ao lado do Pai na formação do mundo e na criação do homem, sua obra-prima. Em Atos 2, após a descida do Espírito Santo, vemos Pedro pregando acerca do arrependimento, aquilo que ele havia vivenciado quando Jesus lhe apareceu na praia e por 3 vezes lhe indagou: Pedro, tu me amas? 3 vezes Pedro negou Jesus e 3 vezes Jesus pergunta se ele o amava. Jesus estava reafirmando o arrependimento de Pedro e diz: se tu me amas, Pedro, então cuide das minhas ovelhas. Jesus estava preparando Pedro a fim de transformá-lo em um dos maiores pregadores do arrependimento. Judas traiu Jesus, Pedro o negou. Ambos foram filhos que se perderam. Judas, incapaz de se agarrar à verdade de que era filho de Deus, enforcou-se. Pedro, no meio de seu desespero, lembrou-se dos seus direitos e voltou em lágrimas. Judas escolheu a morte, Pedro, a vida. Podemos escolher viver um estado ou uma essência. Eu posso estar feliz. Estar compreende em um momento de felicidade, um momento em que recebemos um elogio, um presente tão desejado, a conquista daquilo que empenhamos nossos esforços e etc. Porém, ser feliz consiste em viver uma essência que não se resume em momentos, mas que permanece para sempre e independe das circunstâncias. Quando falamos em cristãos que decidiram servir a Cristo, muitas indagações surgem no mérito da fé em Jesus. Alguns julgam em sua capacidade de enxergar o irrestrito, dizendo: você não é cristão? E por que está passando por essa situação? Sabemos que o que difere um cristão autêntico de um nominal não é a imunidade alcançada quando toma uma decisão por Cristo, levantando suas mãos e declarando total dependência ao Senhor. Mas a diferença
está em como ele reage diante das circunstâncias mais adversas e comprometedoras, como dificuldades, enfermidades, problemas financeiros. A reação de um cristão autêntico é confiar piamente no Senhor, independente das situações. Um verdadeiro cristão não é identificado em o quanto ele sabe sobre Deus, ou em seu vasto currículo ministerial, mas em suas reações frente às dificuldades. Seria uma atitude antagônica, saber e não obedecer. A Bíblia diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Creem e temem, mas não obedecem. Você foi feito um pouco abaixo dos anjos, então muito acima dos demônios. Identidade e Fé, de Edivaldo Marafon. Capítulo 2. Judas versus Pedro. Parte 2. Tomemos como exemplo a vida do apóstolo Paulo, que após o naufrágio, ao refugiar-se na ilha de Malta, onde era habitada pelos bárbaros, que saiu à procura de gravetos para se aquecer e proporcionar a outros calores para sua sobrevivência. Enquanto isso, é observado pelos habitantes daquela ilha. Em como reagiria diante daquela situação? Paulo, exausto, sai à procura de gravetos. Ele vence a dificuldade eminente e encontra forças para prosseguir, pois sua fé incondicional independe das circunstâncias. Assim como os habitantes desta ilha observavam a atitude de Paulo diante desta situação precária, o mundo nos observa como aqueles habitantes. O verdadeiro cristão vence as dificuldades e se enche de alegria. A alegria é um imperativo na vida do cristão. Ser alegre é uma ordem, um mandamento, como Paulo escreveu aos Filipenses capítulo 4, verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O cristão não estará imune às adversidades da vida. Ele passa por vales, mas o transforma em mananciais. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Salmos 84, versículos 5 e 6. O cristão chora nas noites escuras, mas tem a confiança que a alegria virá pela manhã. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, verso 5, parte B. O cristão é açoitado pela enfermidade, mas experimenta o bálsamo de Gileade. Não há bálsamo em Gileade? Não há médico? Por que será então que não há sinal de cura para a ferida do meu povo? Jeremias, capítulo 8, versículo 22. O cristão enfrenta a pobreza, mas tem um tesouro no céu e se alegra por ter o seu nome escrito no livro da vida. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Nossa vida é marcada por montes e vales, saúde e doenças, prosperidade e adversidades, sorrisos e lágrimas, circunstâncias, pessoas, coisas materiais. As ansiedades não serão capazes de roubar a alegria do Senhor que habita em nós. Ser cristão não é ser poupado da fornalha, mas ter o Senhor com ele caminhando no meio do fogo. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com o Filho dos deuses.
Daniel capítulo 3, versículo 25. Não pode haver explicação natural para o livramento tão completo desses homens. Sua fé lhes trouxe livramento, proteção e recompensa, bem como glória para Deus. Há ocasiões em que é preciso escolher entre duas alternativas, entre experiência e lealdade. A resposta dos 3 moços é positiva e sem equívocos. Quando era preciso submeter-se à fornalha do rei para conservar o favor de Deus, não hesitaram. Confiaram no poder e na vontade de Deus para libertá-los. Mas se não, podiam morrer pelas suas convicções religiosas. Só compartilhamos aquilo que temos plena convicção. Mesmo no pódio do sucesso, mesmo no apogeu da fama, o vazio da alma não é satisfeito, pois Deus colocou a eternidade no coração do homem. Cecil Osborne, conhecido escritor na área da psicologia cristã, diz que existem pelo menos 6 necessidades básicas na vida do homem, e se ele falhar em satisfazer essas necessidades, ficará ansioso. A primeira é a necessidade de sobrevivência, o desejo de continuar existindo. A segunda necessidade é a de segurança econômica e emocional. Em terceiro, a necessidade do sexo como expressão de amor, como um ser sexual que somos. Em quarto, a necessidade de ter um significado, de ser alguém e ter valor. Em quinto, a necessidade de autorrealização, o afã em alçar alvos satisfatórios. E em sexto, a necessidade de personalidade, que se caracteriza pelo senso de identidade. Para muitos, identidade é a percepção que tenho de mim mesmo, mas o ponto básico é lidar com o valor que tenho e o que represento diante de Deus e os homens. Estamos vivendo, nos dias atuais, como uma geração fast food. Vamos às igrejas e nos comportamos como se estivéssemos em um drive-thru e dizemos: dê-me um Mac cura, 3 Mac salvação, 2 Macs libertação e, por favor, me dê um sermão para a viagem. Como disse Lloyd Jones, o homem é um gigante na ciência, mas um anão na área moral. Alça voos altaneiros na área do conhecimento, mas está no fundo de um poço na área dos sentimentos. O homem tem um vazio com o formato de Deus no seu coração. Só Jesus pode preencher esse vazio. Jesus foi enfático quando disse que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, ainda que as probabilidades favoráveis fossem remotas, porque assim como ele venceu, nós venceríamos também. Como pastores, temos testemunhado as forças motoras que dirigem certos tipos de comportamentos e atitudes disfuncionais e destrutivas serem totalmente eliminadas da vida de muitas pessoas e suplantadas no mais profundo do seu ser pelo amor incondicional de Deus, através de ministrações e atitudes de pessoas que testemunharam uma mudança radical em suas vidas. Muitas pessoas confundem os mais excelentes valores da vida, e um deles é mais acentuado: o momento de decisão. Quando muitos entregam suas vidas ao Senhor Jesus, esperando que naquele momento recebam imunidade a todos os problemas, mas esquecem-se que no mundo teremos aflições. Porém, o Senhor promete estar conosco todos os momentos de nossas vidas, dos mais sublimes aos mais escuros dias. Todos incluem os momentos de bonança e, em contraste, os momentos de privações. Deus permite vivermos as circunstâncias mais inusitadas para crescermos. Isso me faz lembrar uma situação com meu filho caçula, Mateus, quando ele, com a idade de 7 anos, queixou-se de dores nas pernas.
em nossa preocupação como pais, imediatamente o levamos ao médico. E apreensivos com o diagnóstico, já sofríamos por antecedência. Mas quando o médico percebeu nossa preocupação, ele nos disse: não se preocupem, as dores que ele está sentindo é porque ele está crescendo, seus ossos estão se desenvolvendo e ele está em fase de crescimento. As dores nos fazem crescer, nos fazem enxergar além do restrito. Só iremos contabilizar o crescimento nos momentos mais críticos, ou seja, nas crises. Jesus deixou uma demonstração quando lavou os pés dos discípulos. Naquele momento, eles não compreenderam a atitude de Jesus. Eles achavam-se indignos de terem seus pés lavados por ele. Mal sabiam que o mestre estava aplicando uma vacina contra a intolerância, as dissensões ou rivalidades e exaltando o amor ao próximo. Deus permite vivermos situações mais adversas em nossas vidas a fim de ajudarmos outros a suportarem suas provações e serem aprovados. Identidade e Fé, de Edivaldo Marafon. Capítulo 3. Teoria e Prática. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 24. Não é difícil teorizar, mas vivermos na vida prática aquilo que pregamos implica alguns ensinamentos básicos na nossa vida cristã. Para mim, não é comum enumerar passos, tais como 5 passos para uma vida feliz, 3 maneiras de vencermos a tentação ou 10 conselhos para uma vida feliz. Em muitos casos, esses ensinamentos servirão como base para a vida cristã, mas nada melhor do que vivenciarmos experiências que nos farão seres humanos melhores. É comum vermos um grande número de novos pregadores que surgem a cada dia, consequentemente aumentando a venda de CDs, DVDs de pregações ou livros de sermões de pregadores renomados, expostos nas prateleiras das livrarias. Os suprassumos da erudição, ou pessoas se apropriando dos salmos como amuletos, a fim de extinguir os maus espíritos. Tudo isso pode ser edificante, mas até quando viveremos de experiências dos outros? Quando permitiremos que o Senhor nos conceda nossas próprias experiências? As pregações são edificantes, os salmos também, mas eles não te pertencem. Faça como Pedro, ao pedir que Jesus lhe ordenasse a ter com ele andando sobre as águas, vivendo a maior experiência de um homem, a maior caminhada de todos os tempos. Ele viveu uma experiência única. Permita que o Senhor lhe conceda a oportunidade de viver o extraordinário, aquilo que Deus tem reservado único e exclusivamente a você. Lembre-se da experiência de Moisés, quando se deparou com a sarça ardente que não se consumia, e a voz do Senhor dizendo: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que pisa é santo. Moisés, em êxtase, ficou maravilhado com aquela visão. Mas Deus lhe incumbiu uma grande tarefa em seu nome. É como se Deus dissesse: você está maravilhado com a sarça que não se consome com o fogo? Saiba que há uma grande obra a ser realizada. Não se deslumbre com as visões. Saiba que quando Deus lhe dá uma visão extasiante, Ele está reafirmando. Esperamos que você tenha gostado desta prévia.
Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.